Porque o Senhor te chamou. O Senhor chamou cada um de nós. Nós temos chamado de Deus. E o Senhor chamou cada um de nós de uma maneira que a gente não compreende, irmão. Primeiro, quando Deus chama alguém, Deus não olha para a aparência, né? Porque às vezes a gente acha que Deus escolhe alguém pela aparência da pessoa. É como Deus chamou o profeta Samuel para ir à casa de Jessé, e ungir um dos filhos dele como rei de Israel. E Samuel achava que o escolhido seria igualmente Saul, porque Saul era grande, Saul tinha uma aparência boa, parecia rei, de verdade. Mas quando apareceu o primeiro ali, é esse aí o escolhido. Aí Deus repreendeu, não é esse aí. Apareceu o segundo, terceiro, até que o profeta pergunta: acabaram, jovem, né? Aí eles: não, tem um, que é o desprezado, e era o Davi. Davi não tinha aparência de rei, mas tinha um coração de rei. Tinha um coração de um homem de Deus. E é esse homem que Deus manda o profeta derramar o azeite ali, ungir como rei de Israel. Não tinha aparência, mas tinha um coração de rei. E é assim que Deus procura, quando Ele chama um homem, uma mulher. Deus não olha para a aparência, se ele é branco, se ele é negro, se ele é pardo. Não. Deus não olha para as condições financeiras dele, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é só bom de condição. Também Deus não repara nisso. Deus repara no coração do homem, né? Não é só esse coração de carne que fica aí pulsando dentro da gente, mas aquilo que Ele repara no nosso coração, no nosso interior, no nosso mais íntimo, o que a gente é por dentro, né? O que a gente pensa. Deus repara a sinceridade do homem e da mulher. E Deus, Ele analisa a pessoa, diz: esse aí é um escolhido para uma chamada que eu tenho para Ele. E Deus sabe exatamente o que Ele tem de entregar em nossas mãos. Ele sabe o que falar, Ele sabe o que fazer e sabe o que nos entregar. Cada um foi chamado para uma obra específica. E nenhum de nós pode dizer que nós somos apenas só um membro ali sentado ali na cadeira, sem fazer nada. Cada um tem alguma função específica a fazer, seja pregar, seja cantar, seja servir. Cada um de nós temos uma chamada. E nós, quando olhamos isso, nós percebemos, né? Não é só o título, mas é o que o homem e a mulher fazem de verdade. E nós temos aqui alguns homens e mulheres que têm chamada, né? Eu poderia ter mudado a mensagem, que tem poucos irmãos, só que eu já estou até acostumado, irmão, com isso, porque eu sei de onde eu vim e como foi que eu comecei. E ali eu soube o que Deus queria que eu fizesse. Deus não queria que eu fosse daquelas pessoas que reparavam a quantidade, porque no começo, quando eu ia pregar, eu queria a igreja cheia. Lá onde eu congregava no Maranhão, lá sempre às quinta-feiras da vitória, a igreja era cheia, a casa era cheia. Dava umas 3 igrejas dessas aqui, era grande. E eu queria pregar e eu queria a casa cheia, porque no começo eu só queria barulho, eu queria a glória, né, para mim mesmo. Eu não entendia, era novo convertido, por isso que às vezes é bom ter paciência com o novo convertido. Eu ainda sou novo convertido, mas eu estava começando. E eu sabia desde o começo, quando eu aceitei Jesus, na minha vocação. Porque quando eu era lá do mundo, eu não entendia. Eu não sabia o que eu queria ser no futuro, o que ia acontecer. Eu jamais imaginava que eu ia estar aqui, dentro dessa igreja, pregando a palavra de Deus. Jamais imaginava. Mas eu queria ser alguma coisa. Tinha dia que eu queria ser um soldado. Tinha dia que eu queria ser um chefe de gangue. Porque eu era do mundo e eu era de uma mente muito perversa. E quando eu aceitei a Jesus, eu tinha 13 anos de idade, desse tempo. E quando eu vi os pregadores pregando a palavra de Deus, irmão, eu comecei a sentir um desejo por aquele negócio também. Eu achava maravilhoso ouvir os pregadores pregar. Naquela época, hoje diminuiu mais. Naquela época os pregadores tinham uma voz assim mais eloquente, né? Meus irmãos, receba essa palavra. E quando eu via aquelas pregações, eu quero pregar igual esse homem prega. Só
Só que eu estava com a mente errada, irmão. Eu era novo convertido, mas eu queria pregar também a palavra de Deus. Hoje, com o tempo, eu compreendi mais as coisas. Com 14 anos, eu comecei a pregar a palavra de Deus, né? E eu soube ali a vocação que eu tive. Mas olha uma coisa, irmão, eu não tinha um dom. Eu não tinha um dom. Eu já cheguei aqui pregando, né? Quando eu fui ter a primeira oportunidade para dar uma saudação, era na igreja bem pequenininha, era de Talca nesse tempo. Era uma igreja pequena e o pastor daquela igreja, irmão, é o meu maior exemplo de um pastor perseverante, porque ele só pregava para crianças, irmão. E ele vinha lá a 6 quilômetros todas as vezes para dirigir o culto para pregar para crianças. Pense num pastor perseverante que não desistia não, irmão. Tinha gente que dizia, essa obra não é de Deus, porque não vai para frente. E tinha um próprio irmão da igreja que se converteu, chegou para ele e disse, pastor, será que essa obra é de Deus, irmão? E o pastor, imagine o que ele sentiu por dentro. Um membro da igreja chegar e perguntar se a obra é de Deus, porque a obra não crescia. Mas depois, com o tempo, Deus fez uma obra maravilhosa, e hoje a igreja cresceu lá. Mas eu comecei desse jeito, irmão, nessa igrejinha pequena. Os irmãos chamavam a igrejinha lá do pastor lá fundamental, mas não era dessa forma que Deus via aquela igreja. Mas eu comecei lá, crianças, mas eu mesmo pregando só para crianças, quando eu recebi a primeira oportunidade, tremendo, eu vou soltar esse microfone aqui no chão. Eu achava que eu ia soltar o microfone no chão, tremendo demais. A primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez, e eu todas as vezes que eu ia dar uma saudação, eu chorava. Teve um dia que eu chorei demais, o culto todinho. Eu recebi a oportunidade para dar uma saudação. E eu desisti naquele momento. O Senhor não é para mim esse negócio. Minha voz eu achei fininha demais, fininha. Não é para mim esse negócio. Fui para casa, e eu chorava. Não tinha ninguém em casa, eu fechava a porta do quarto e começava a dizer, Deus, tem tanta gente aí que prega, mas não dá valor ao dom que tem. Só prega porque quer fama, só prega porque quer dinheiro, porque tem uma coisa que dá dinheiro, isso aí, esses pregadores aí cobram caro para pregar. Eu disse, tem tanta gente que só pensa nisso, mas eu quero esse dom para pregar a tua palavra. E eu acredito que naquele dia Deus me ouviu. Eu recebi a primeira oportunidade na quinta-feira da vitória e eu tremi nas bases, eu fiquei gelado naquela hora. As irmãs foram me chamar, 2 irmãs, e elas me convidaram e eu fiquei naquela, se eu ia ou não ia, e elas conversam com minha mãe, eu lá dentro do quarto pensando, até que eu vou. Eu fui lá e eu vou. Ela, olha, agora vai dar certo. Aí foi na quinta-feira da vitória, a igreja cheia. Mas nesse dia, eu fiz o que eu nunca fiz na vida, irmão. Eu jejuava demais, orava demais. Eu ficava só dentro do quarto, trancado, lendo Bíblia, e orando. E eu não queria errar nessa hora, irmão. Mas eu cheguei, sentei na cadeira no grupo e comecei ali a observar, e aquele frio dava no coração. Só de imaginar que eu ia em breve pegar o microfone para pregar. Mas aí eu fiquei naquela. Mas aí, no partir do momento que eu peguei o microfone, o nervosismo acabou na hora. Eu não senti nada, irmão, de nervoso. Eu não fiquei nervoso nada. Eu fiquei impressionado na hora que eu mesmo pregando para muita gente, eu não fiquei mais nervoso. Mas eu abaixei a cabeça, porque eu era encabulado demais. Eu tinha medo de alguém ficar rindo de mim e eu me zangar na hora. Eu, de cabeça baixa. Mas eu pregava, irmão, já há muito tempo nunca preguei uma mensagem como aquela. Eu olhava e as pessoas chorando, e uma mensagem poderosa, nem eu sei explicar. Quando eu fui perceber, eu estava até pulando um pouco, e aquela coisa maravilhosa, e nunca mais, irmão, senti aquele negócio que eu senti a primeira vez. Mas foi maravilhoso. Mas para ir, vamos ver, um irmão chegou para mim e disse, irmão, tu prega demais, irmão, e aquilo subiu no coração. É um perigo isso aí, quando eu converti, dizer esse tipo de coisa. Irmãos, tu prega demais, Senhor. E eu comecei a achar que eu pregava mesmo. Até que eu recebi a segunda oportunidade. Hoje já ser casa cheia. Quando eu menos esperei, choveu. Deu uma chuva e na hora do culto ficou aquele sereno. E
quando cheguei na igreja, pouquinha gente, mas desanimou eu. Quando eu recebi a oportunidade, eu estou sentindo o cheiro de fogo. Estava nada, muito era frio. E eu estou sentindo o cheiro de fogo. Eu queria impressionar, mas eu estava da maneira errada. Eu desanimei naquele dia. Senhor, eu fiquei com raiva, eu saí do culto com raiva. Aí eu perguntei para mim, eu preguei bom. Pregou. Eu queria impressionar, irmão, mas aí com o tempo eu fui amadurecendo. Hoje para mim isso aí tanto faz. A igreja cheia ou vazia, poucos irmãos, tiver 2 ou 3, o Senhor está ali no meio deles. E o Senhor está aqui nessa noite também, porque nós estamos aqui para adorar o nome dele. Então, cada um de nós fomos chamados. E mais do que isso, fomos chamados porque o Senhor quer nos dar algo maravilhoso, que é a vida eterna em Cristo Jesus. E aqui o texto, irmão, é claro. O Senhor chamou cada um de nós éramos como uma mulher desamparada. Aquela mulher que é desamparada. Às vezes, irmão, mesmo com tanto tempo de crente, a gente às vezes acha que Deus desamparou a gente. Tem dia que é assim, irmão. Quando está dando tudo certo, irmão, a gente fica alegre, glorifica a Deus, quer ver dar algo errado. Dá uma coisinha errada. Aí a gente começa a achar que Deus não está com a gente. Começa a achar que Deus está desamparando a gente. Às vezes a gente fala mal de Judas demais, irmão, né? Só que às vezes a gente se comporta igual Judas. Troca Deus por pouca coisa. Trocamos Deus por novela, futebol, uma volta na praça, tomar um guaraná. A gente troca Deus por qualquer besteira. Quando está dando certo, a gente olha, aleluia, glória a Deus, quer ver está errado. Ah, Satanás, ah, inferno. Começamos a falar esse tipo de coisa. A gente acha às vezes que Deus abandona a gente, mas Deus jamais abandona. O Senhor chamou e o Senhor se responsabiliza para cuidar de todos nós. Ainda que o diabo cerque cada um de nós, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra do mal. Deus acampa ao nosso redor e Deus está nos protegendo. O diabo está ao redor e o anjo de Deus, ao nosso redor, protegendo a gente. O diabo tenta de todas as maneiras, irmão, acabar com a gente. Ele quer colocar a gente num estado de miserável, onde a gente só olha para as coisas terrenas, onde a gente fica com a cabeça baixa, onde a gente fica desacreditado, e Deus está dizendo: tu tem uma chamada grande, minha filha, meu filho, tu tem uma linda história pela frente, eu tenho algo maravilhoso para tu, e a vida eterna em Cristo Jesus é uma coisa que não passa na nossa mente, a realidade do que é lá em cima, irmão. A gente até tenta imaginar, mas o que há lá no céu é muito maior do que a nossa mente pensa. Isso é maravilhoso, irmão, a glória de Deus. Então Deus jamais desampara o filho seu, irmão. Jamais. Então quando olhamos para a Bíblia Sagrada, irmão, nós podemos aprender isso em toda a verdade. Deus jamais desampara os filhos seus. E eu vou usar o exemplo de um homem novamente, o rei Davi. Ele diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Salmos 27, verso 23. E ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com sua mão. Aí ele diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. O profeta Davi, a Bíblia às vezes chama Davi de profeta, mas o rei Davi está dizendo isso aqui: todo homem que serve a Deus, que é justo na maneira de dizer, justificado pelo sangue de Jesus Cristo. O Salomão disse assim: não há um justo sequer na terra que nunca erre, né? Que nunca peque. Todos nós pecamos, mas somos justos porque Jesus nos justificou. E cada um de nós que é justificado, os nossos passos são confirmados pelo Senhor. E ainda que nós caia, a gente não pode ficar prostrado. Diz aquele ditado: cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Caia, mas não pode ficar prostrado. A tendência é se levantar de novo e prosseguir em frente. Errar uma vez, irmão, é humano. Agora errar
todas as vezes, aí já é desumano. Já é desumano. Nós erramos. Há uma diferença de nós para os ímpios: o arrependimento. E Davi disse: eu fui moço, mas agora eu sou velho. Mesmo na velhice ele vê essa verdade: o Senhor jamais deixa um justo desamparado. Sempre o Senhor providencia aquilo que ele precisa da parte de Deus. É por isso que Jesus disse: ó, não ficais ansiosos pelo dia de amanhã. Cada dia já basta o mal que ele traz, né? Não ficais ansiosos, porque o Pai de vocês sabe o que vocês necessitam. Ele sabe o que vocês precisam e ele providencia da maneira certa, né? E às vezes, irmão, a gente quer demais alguma coisa. A Bíblia fala que existe uma coisa, irmão, que impede o crente de produzir fruto. E Jesus contou isso na parábola do semeador, que é as ilusões das riquezas desse mundo. Quando a gente fica iludido demais pelas coisas deste mundo, a gente deixa de produzir frutos. Fica ali com uma semente, ali foi plantada, ali o espinho crescer e sufocar a semente. A palavra de Deus está em nós, mas a gente não produz fruto, porque as ilusões desse mundo sufocam a mensagem dentro da gente. E a gente fica pensando demais, ansioso por essas coisas. O dinheiro não traz a verdadeira felicidade, mas ele traz uma felicidade. É melhor ter dinheiro do que não ter dinheiro, né? Quer ver o diabo a pessoa não ter dinheiro, né, irmão? É uma tribulação danada. Ter dinheiro é melhor do que não ter. Mas a gente for reparar isso, irmão. A gente for, por exemplo, pega os países como exemplo. O lugar onde há maior número de suicídio é os países mais ricos. Por quê, irmão? Estão iludidas demais com as coisas do mundo. Estão iludidas demais. E quanto mais é dado, mais é exigido. Quanto mais dinheiro ela tem, mais é exigido dela, mais preocupação. Não é pecado ter riqueza, irmão. Meu desejo é que todo mundo aqui tenha dinheiro e abençoar todo mundo. Mas quanto mais a gente tem, maior pode ser as preocupações que vêm na nossa mente. E isso às vezes impede nós de produzir esse fruto na obra de Deus. Então está aqui, irmão. O salmista está dizendo: eu fui moço e agora sou velho, mas o Senhor não desampara os seus. Até naqueles dias piores que a gente passa, que a gente pensa que Deus não está com a gente, Deus está lá, ó, vendo tudo, permitindo uma prova para depois nos aprovar. Se nós passarmos por essa prova, nós vamos dar glória a Deus e glorificar o nome de Jesus. Então, essa verdade: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. E tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isso não é do Pai, mas do mundo. Aí diz: o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. Então Deus não desampara os seus, irmão. O Senhor chamou, o Senhor se responsabiliza para cuidar dos seus filhos. Deus, Ele protege, irmão, até os ímpios. O sol nasce para todo mundo, mas Deus providencia até para o ímpio. Então Deus não vai deixar ninguém, irmão, passar pela miséria. Quando Ele deixa, é porque tem um propósito maior. É porque Ele quer restituir cada vez mais. É igual Jó. Deus tirou tudo, deixou o diabo tirar tudo, mas só para dar mais para ele depois. Glórias a Deus. Então está dizendo: porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada, e aqui diz: e triste de espírito. Quando nós estávamos nesse estado, triste de espírito, nós estávamos num estado, irmão, de pessoas mortas espiritualmente. Nós estávamos profundamente mergulhados na tristeza desse mundo. A Bíblia, quando vai falar sobre isso, ela diz assim, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, no verso 10, está escrito assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, a qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Quantos aí estão mergulhados na tristeza do mundo, irmão? Com depressão, estão iludidos demais pelas coisas do mundo. Elas querem algo que não é para elas. Estão tão iludidas, irmão, estão entrando num estado de depressão. Essa geração tem esse mal, irmão. Antigamente não havia muito esse tipo de coisa de depressão, mas hoje em dia é só o que é pessoas com depressão. E esse tipo de tristeza opera a morte. Satanás está fazendo de tudo para destruir a alma desse infeliz, desse ser humano. O infeliz não sabe nem para onde vai, não sabe o que fazer, não sabe o que quer na vida e está com uma depressão profunda.
Isso está aí, irmão, eu vou falar uma coisa que vai deixar nós perturbados. Isso está entrando até dentro das igrejas. Crentes com depressão. Eu já entrei numa depressão, irmão. E não foi numa época que eu estava, como se dizer, meio desviado, não. Assim, afastado, né? Fazendo coisa errada. Eu estava numa época, eu estava me consagrando bastante. Toda a oração estava lá. Eu chamava os irmãos para evangelizar. Estava ali num estado ali muito bom. Mas eu entrei numa depressão profunda nesse tempo. E foi uma prova que Deus queria me ensinar também. Primeiro, que eu estava muito bem com a minha mãe. Aí do nada nós conversamos, tomando uma briga ali, né? Uma discussão. E por incrível que pareça, irmão, com todo o conhecimento que eu tinha na palavra e tudo mais, guardei mágoa no coração e ela também guardou um pouco de mágoa. E nem ela sabe disso. Eu entrei no estado de uma profunda tristeza no meu espírito, porque quando eu chegava em casa, olhava ali, não se falava mais, e aquilo foi entrando e o diabo achou lugar. Quando a gente dá lugar, o diabo entra. E o diabo, Deus permitiu, eu acredito que foi uma prova de Deus. Entrou no meu coração, irmão, eu entrei num estado de tristeza tão profunda, irmão, que durante o dia eu sentia solidão na alma, e durante a noite eu sentia medo. Durante o dia eu procurava alguma coisa, irmão, para me distrair. Eu ia para a casa dos irmãos, aí imaginava quando eu saísse de lá e caía naquela tristeza profunda. Eu ia para algum lugar, tinha dia que eu sentia uma solidão que parecia que aquilo ia me matar por dentro. Eu não aguentava, eu pegava a bicicleta, saía no meio do sol, eu ia para a casa da minha tia. Quando aquilo não saía, eu caía no meio do mundo. Eu ia andar no meio das estradas, um dia um rapaz chegou e disse: rapaz, meu leão está ficando doido, andando no sol, essa hora, sol quente. E eu fiquei mais triste ainda quando eu soube, o irmão me contou. Mas mal sabia ele que eu estava passando. Fui lá para outra vila para ver se eu distraía minha mente, mas aquela tristeza quase me matando. E durante a noite era medo. Eu tinha medo de tomar banho. Eu tinha medo de olhar no espelho. Quando eu olhava no espelho, eu via, parece que outro espírito mal do outro lado. Meus olhos, era uma coisa, irmão, que só quem passa sabe. Só quem passou por depressão sabe, irmão, como é ruim passar por isso. É uma coisa que eu não desejo a ninguém, irmão. Ninguém. Só quem passa sabe como é isso. Mas foi uma prova. Chegou um dia, irmão, que não deu mais para segurar aquilo. Porque, irmão, eu comecei a entrar no estado, eu não dormia mais direito à noite. Eu passava a noite acordado, porque aqui nos meus ouvidos aqui, um negócio falando, me perturbava. E eu sentia medo de dormir. E eu ficava naquela, mas chegou um dia, irmão, que eu não aguentava mais. Eu peguei a Bíblia, levantei no meio da madrugada, abri o Salmo 91, como se fosse ali uma coisa mágica para expulsar os demônios. E aí eu lendo, e aquela coisa me perturbando. E eu sentei num estado tão complicado, que se eu não tivesse feito o que eu fiz, eu ia chegar a dar um negócio ruim em minha vida naquela hora. Eu estava perturbado, minha mente já acelerou, meu coração, e eu tinha que fazer aquilo, irmão. Eu entrei dentro do quarto da minha mãe, eu olhei para ela estava dormindo, e aquele negócio: pede perdão para tua mãe. E nós fomos criados numa ignorância tão grande com a minha família. Só quem sabe como eram essas coisas. A minha família era muito ignorante, minha família todinha. A minha família, todos são ignorantes. E eu fui criado nesse meio, eu brigava com vó, com tia, xingava todo mundo. E mesmo sendo crente, aquele negócio ainda ficava. Nós fomos criados nessa humildade de pedir perdão. E eu, quando eu olhava ali, pede perdão, e aquela coisa, pede perdão e nada. E eu travava, até que aquele negócio não saía de mim. Eu tinha que pedir perdão, eu pisquei nela. Ela acordou e ela perguntou: o que é? Ela falou o que é, perguntou de novo. E aquele negócio travou, irmão, eu não conseguia falar naquela hora. Na hora que eu ia falar, travava. Até que eu consegui falar: eu peço perdão para a senhora. E na mesma hora eu caí num estado de choro ali profundo, na frente dela. Uma coisa que ela nunca me viu fazer assim, daquele forma. Pedi perdão para ela. Ela até lembrou do pastor dela, também considero um grande pastor.
E ele falou assim, uma vez fez isso com a mãe dele, se discutiram, e ele foi lá e pediu perdão para a mãe dele. E ela considera muito esse pastor, que é o pastor Francisquinho, em nome de Deus. E ela talvez lembrou do que eu fiz ali, a mesma coisa que ele fez com a mãe dele. Eu pedi perdão para ela estava sem acreditar que eu estava pedindo perdão, até que ela mandou deitar. Vai deitar, vai dormir. Falou já na calma. Eu deitei, irmão, e por incrível que pareça, irmão, não senti mais nada depois desse momento. Eu pedi perdão, acabou, irmão, aquele negócio de tristeza, solidão mesmo. Eu não senti mais nada, irmão. Era só isso, irmão. Era uma prova que Deus queria fazer. Aprende a ser humilde e pedir perdão. Se eu tivesse pedido perdão para minha mãe, eu tinha entrado num estado ali profundo, ela dava um ataque em mim naquele momento. Mas eu tinha que pedir, Deus queria me ensinar isso. Pede perdão para tua mãe, pede perdão para ela. Então quem passa, irmão, por esse estado, irmão, sabe como é? Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Quando fala da ira, fala lá da ira, em Efésios 4:26. Irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao Satanás, ao diabo. Porque quando a gente guarda ira no coração, vamos dando lugar para o Satanás. E eu guardei, e entrei no estado de depressão profunda. E aquilo estava operando uma morte em mim, mas Deus tinha um propósito naquele momento. Mas tem gente aí, irmão, que está entrando num estado de depressão, tristeza de espírito, e elas não conhecem esse Deus. A diferença do crente para o ímpio é porque o crente tinha onde se apegar. Eu me apegava em Deus. Agora o ímpio não, irmão. O ímpio não tem, ele não sabe o que é Deus de verdade, ele não conhece Deus de verdade. É por isso que o mundo se mata, se forma. Mas quando é Deus que está operando uma tristeza ali, é para operar arrependimento, é para a nossa salvação. Foi o que aconteceu comigo. Eu entrei num estado de tristeza profunda, mas aquilo estava operando coisa boa em mim. E é isso que Deus faz às vezes, irmão. Deus prova cada um de nós, mas tem gente aí que não é Deus, é o diabo, Satanás. Satanás quer levar ele já tem levado muitos. É por isso que diz que a tristeza segundo Deus opera arrependimento, mas a tristeza segundo o mundo opera a morte. E muitos têm entrado aí num estado de morte. Mas aqui diz que Deus chamou nós como uma mulher desamparada e triste de espírito. E nós somos a noiva do Cordeiro de Deus. Nós somos a noiva eleita, amada, redimida, salva, santificada. Nós somos a igreja que vamos participar do arrebatamento. Nós não estamos aqui à toa, irmão. Somos a igreja que Jesus escolheu para ir morar na glória, irmão. Nós somos a igreja que em breve veremos com os nossos olhos a salvação de Deus em Jesus Cristo. E esse corpo que hoje nós sentimos, esse tipo de tristeza, desamparo, abandono, um dia vai ser transformado de um corpo destrutivo para um corpo indestrutível. Vai ser um corpo semelhante ao de Cristo. Vai ser um corpo semelhante ao de Cristo. Assim como Ele é, nós veremos Ele e vamos ser semelhante a Ele. Nós vamos ser arrebatados. A igreja será arrebatada, porque ela foi chamada por Deus. E nós estamos aqui, irmão. Cada um de nós aqui foi chamado. Cada um de nós foi chamado. Cada um de nós tem uma obra para fazer. Eu já disse uma vez, eu não tenho vocação para ser pastor. Se for o caso de Deus querer que eu seja um pastor um dia, já até profetizaram para mim que tu vai ser pastor. Profetizaram para mim, Matheus, também, olha, vocês vão ser missionários, vão ser pastores. Não é minha vocação, mas se for o caso que Deus quer, quem sou eu para querer ir contra a vontade de Deus? Quando olhamos aqui para o pastor Josué tem vocação. Ele tem vocação, nós conversamos, ele já falou até para mim, eu tenho vocação para ser pastor. E ser pastor não é profissão, é vocação, irmão. E é uma das áreas mais complicadas, porque entra aí o exemplo. Não é para quem tem vocação de verdade, irmão. E Deus, quando Ele vocaciona o homem, quando Deus chama, ninguém pode fugir do chamado de Deus. Nem que Deus seja o caso de Ele ferir, mas Ele fere só para mostrar para o indivíduo. Tu tem que estar aqui no centro da minha vontade. Quando o homem tenta fugir, irmão, igual Jonas, pega outro barco para outro rumo, ó, Deus vai mandar a baleia engolir ele, só para trazer ele de volta. Vai fazer o que eu te mandei fazer. Jonas foi lá e pegou em mim,
por incrível que pareça, a cidade toda se arrependeu. Ele viu ali, Deus queria realmente, mas não gostou não. Ele queria que a cidade fosse condenada. Mas é exatamente isso, irmão. Quando o homem tem chamado, ele pode querer fugir. Deus pega ele e traz de volta. Traz de volta no centro da minha vontade. E cada um de nós aqui temos que estar no centro da vontade de Deus. Aqui é o melhor lugar que a gente pode estar. O mundo, irmão, é passageiro, mas aqui não. Aqui é o lugar que sai o maná do céu. É aqui que sai a palavra de Deus que aviva, santifica e renova e restaura as nossas vidas. Eu quero agradecer a oportunidade. Que Deus te abençoe a todos, em nome de Jesus.